Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem para o retorno a Nazaré. Estava José muito contente no Egito, pois todos o apreciavam e a sua família. Jesus e Maria eram mesmo muito queridos de todos, embora já tivesse conversado com ela sobre uma possível volta a Nazaré, para o que não havia, entretanto, ainda recebido qualquer instrução do Senhor. Estava satisfeito e contente naquele local para onde havia sido enviado por ele, para que fosse salva a vida do seu unigênito. E nem mesmo cogitava mais de um retorno à sua cidade natal. Certa noite, todavia, o anjo lhe ordenou que voltasse a Nazaré, sua terra de origem, pois Herodes morrera, e com ele também o perigo de morte para Jesus. Acordando, José contou satisfeito para Maria o acontecido durante aquela noite. Ela, apesar de saber de tudo, não deixou que o santo disso se apercebesse. Recebido o aviso, ajoelharam-se e adoraram o Senhor por aquela sua ordem. Conversaram com Jesus a respeito e ele então discorreu sobre a divina sabedoria e determinações respectivas, fazendo-o com muita graça e inteligência. De um lado, o santo se alegrava por voltar à sua terra natal. Por outro lado, preocupava-se em ter que conduzir outra vez Maria e Jesus em viagem tão problemática. Pensava em quanto deveriam sofrer na longa caminhada que tinham pela frente. Entretanto, após ouvir aquela preleção de Jesus, mostrou-se alegre e confortado, disposto a executar as orientações recebidas do Senhor. E dizia para Jesus: Tu, meu querido Jesus, sofrerás muito na viagem, e isso me aborrece muito. Mas Jesus o confortava com palavras de ânimo, dizendo ter prazer nesse sofrimento, pois nisso repousava a vontade de seu Pai Celeste. Após essas conversas todas, o santo passou a resolver todos os problemas pendentes de trabalho. Tratava de vender suas ferramentas e utensílios e de fazer esmolas aos necessitados. Informou aos mais íntimos sobre a decisão familiar em partir e muitos até choraram, pois suas virtudes haviam sensibilizado até mesmo aqueles pagãos e idólatras. Também porque muitas pessoas tinham grande amor por Jesus, por sua grande beleza e raras qualidades. Os íntimos de Maria se mostraram entristecidos por variados motivos, entre os quais a iluminação e transmissão da fé verdadeira que dela recebiam. As mulheres, em sua maioria, choraram tristemente, pois desejavam que aquela fé lhes fosse transferida em sua totalidade, mostrando-se muito aborrecidas com a perda de sua mestra. Maria tentou consolá-las, prometendo que as incluiria sempre em suas preces e que sempre pediria ao Senhor por elas. José agiu de forma semelhante com aqueles que lhe eram mais próximos e também devidamente instruídos por ele. De facto, muitas foram as pessoas que choraram ao saber daquela sua partida. E tinham razão de chorar, pois haviam recebido inúmeros benefícios materiais e principalmente espirituais, pois o casal sempre se havia mostrado muito solícito em ocasiões de necessidades ou enfermidades deles. Deixaram para esses amigos os poucos utensílios que tinham na casa e se prepararam então para a partida, sem levar quaisquer provisões, pois estavam seguros de que o Senhor cuidaria deles. José levava algum pouco dinheiro, pronto para dá-lo a qualquer necessitado que encontrasse pelo caminho. Durante os preparativos, ele, por natureza muito terno e amoroso, não continha as lágrimas e agradecia a todos pelas gentilezas e afeição que lhe haviam demonstrado. Muitos o procuravam, desejando saber quais os motivos daquela decisão tão repentina. E ele lhes dizia estar somente atendendo à vontade divina, pois quem o havia enviado o chamava agora de volta. Foram muitos os pedidos para que não partisse, inclusive com propostas de ajuda nos casos de necessidade.
Ele agradecia a todos muito comovido e mostrava sua satisfação por toda aquela cortesia e boa vontade. Houve mesmo quem sugerisse a permanência de Jesus, pois, tão novo e delicado que era, não deveria enfrentar todos aqueles perigos de viagem que, sendo muito longa e problemática, poderia até mesmo causar-lhe doenças repentinas. A pessoa em questão até mesmo repreendeu severamente José, que sorrindo respondeu que jamais partiria sem seu amado filho. Não havendo ele adoecido na viagem em direção ao Egito, apenas recém-nascido, não iria adoecer agora, mas mais crescido e robusto. E mais, que confiava plenamente na proteção e assistência do Senhor para aquela viagem, como já acontecera antes, muitas vezes. Com tais argumentos, o santo calou as pessoas que o criticavam e elas reconheceram ter ele razão. Em seu lugar, também não deixariam para trás um filho tão bom e inteligente como Jesus. E os três estabeleceram, então, o dia e a hora da partida segundo o que entendiam como sendo a vontade do Senhor. Antes da partida, ajoelharam-se e agradeceram a ele tudo o que lhes havia proporcionado de bom durante sua permanência na cidade, e também por todos aqueles aos quais havia permitido o conhecimento do Deus verdadeiro por seu intermédio. Solicitaram também sua ajuda e assistência durante o longo percurso que tinham pela frente. Pediram também sua caridade e misericórdia para com todos aqueles seus amigos que haviam demonstrado tanto carinho. Rezaram por todos os egípcios, sem distinções, no sentido de que a todos chegasse o reconhecimento do Deus verdadeiro, pedindo também especial proteção para todos os conversos e já iluminados por ele. No final, então, solicitaram também para eles sua bênção paternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E os três estabeleceram então o dia e a hora da partida, segundo o que entendiam como sendo a vontade do Senhor. Antes da partida, ajoelharam-se e agradeceram a Ele tudo o que lhes havia proporcionado de bom durante sua permanência na cidade, e também por todos aqueles aos quais havia permitido o conhecimento do Deus verdadeiro por seu intermédio.